E agora a gente passa para o segundo ponto da nossa pauta, que é sobre a organização das chapas de vereadores e vereadoras, sobre as novas regras que nós temos da federação e da legislação, que modificaram, essas regras modificaram em relação à eleição de 2020. Então eu queria chamar aqui o Christian de Jesus, que vai fazer essa apresentação. Queria pedir para vocês prestarem bastante atenção, você quer sentar aqui, Christian? Bastante atenção nessa exposição do Christian, tanto a apresentação do Pimenta, se bem que a do Pimenta está no site, não precisa, mas essa apresentação do Christian, como as outras apresentações que nós vamos fazer na decorrência dessa reunião, nós vamos estar disponibilizando para vocês no chat. E quem tiver pergunta, dúvida, também manda pelo chat. Se nós não conseguirmos responder hoje, nós vamos respondendo durante a semana. Aliás, nós vamos criar um canal aqui, um canal de atendimento, para exatamente tirar dúvidas, né, do nosso pessoal aí nos municípios. A SORG já tem feito isso, mas nós vamos fazer isso de maneira mais estruturada, para que a gente não tenha problemas na hora de formar as chapas e de incentivar a companheirada a participar. Então, Christian, é com você agora. Boa noite, companheiras, boa noite, companheiros, presidenta, Henrique. Eu vim aqui falar para vocês não sobre as normas eleitorais, as regras eleitorais, mas sobre o impacto que essas regras já estão gerando na formação da estratégia nacional, o impacto que elas vão gerar na estratégia local e o impacto que elas vão gerar no resultado das eleições. Então, o meu objetivo aqui é alertar e passar a mensagem de que, quando a gente conhece as regras do jogo, a gente tem condições de jogar melhor e a gente tem condições de marcar mais gols e vencer. Vamos lá? Eu vou ficar aqui em pé para poder passar uma apresentação. Isso daqui vai ser disponibilizado para todo mundo, essa apresentação. Então, se passar alguma coisa, não precisa anotar, enfim, vai ficar mais fácil para ver depois, né? A gente tem uma condição que é o seguinte: a estrutura da competição no Brasil mudou. Até 2014, a gente tinha eleições que elas se repetiam, né, mais ou menos naquilo que era importante para a gente fazer a campanha, disputar o voto e transformar voto em mandato. A partir de 2016, isso tudo mudou. Cada eleição tem uma regra diferente e essa regra impacta demais a busca pelo voto e o voto na urna. 2016... eleição sem financiamento. Acabou o financiamento empresarial e não tinha outro tipo de financiamento. 2018, já se criou o fundo eleitoral e uma cláusula de desempenho para os partidos. O partido que não fez um determinado percentual de votos nacional perde fundo partidário, perde fundo eleitoral. 2020, que foi a última eleição municipal, foi a primeira vez que a gente competiu sem coligação proporcional. 2022, olha a quantidade de mudanças que teve na regra e que impactam demais o jogo. Primeiro, reduziu o número de candidaturas que pode colocar na chapa proporcional. A federação, a cláusula de desempenho 80-20. Gente, eu vou falar muito sobre essa cláusula de desempenho 80-20 hoje. Ela é o centro da conversa aqui. E uma outra alteração para aqueles municípios que têm rádio e televisão, geradoras, né? Que na formação da coligação majoritária não se conta mais o tempo de todos os partidos, mas sim dos 6 maiores. E nesse sentido, a federação foi uma boa jogada para o presidente Lula em 2022, porque fizemos uma coligação grande, não lembro se 11 ou 12 partidos, 11. Né? A gente poderia aproveitar só 6, mas como a federação conta como um único partido, a gente pegou 3, né? Nós contamos 3 partidos da nossa Fé Brasil como um só e ainda pegamos a federação do PSOL Rede também como um só. Então, o presidente Lula conseguiu ter mais tempo de TV do que Bolsonaro por conta disso, porque a federação ajudou nesse sentido. Um próximo slide, só para deixar bem claro. 2024 são as mesmas regras de 2022. Quem participou de 22 tem isso um pouco mais fresco na cabeça. Mas é diferente de 2020. Quem tem a memória de 2020 precisa se atentar muito a isso daqui que a gente vai estar falando e vai estar repetindo, repetindo e repetindo. Né? Vamos lá para o próximo.
Mas o que mudou, Christian? A reforma eleitoral de 2021, ela tem 2 sentidos. Primeiro, ela reduziu o espaço das chapas. A gente tem menos candidaturas que a gente pode oferecer para buscar o voto. E segundo, ela impõe um desempenho maior para os partidos e para os candidatos, coisa que não existia antes, né? Então a gente tem aqui um espaço menor e uma demanda maior. Então a gente tem que ter mais eficiência na construção disso daqui. Basicamente, a chapa reduz, porque reduz o número de candidaturas, mas também por conta da federação. E a gente precisa de um desempenho maior, por quê? Porque agora se criou o tal do 80-20, né? Uma cláusula de desempenho pro partido e uma cláusula de desempenho pro candidato. A gente vai falar disso, aprofundar um pouquinho mais agora. Espaço menor. Isso daqui é uma Câmara Municipal, a menor Câmara Municipal que existe no Brasil, 9 vagas. Em 2020, um partido podia lançar 150% disso daí, ou seja, 13 candidaturas. 2022 e agora 2024, a regra mudou. É 100% mais um. Então é 9 mais 1. 10 candidaturas, correto? Aqui, nesse canto, a gente tem uma situação de um município onde só tem PT, né? Então aqui, todos os candidatos, os 10 candidatos são do PT. Aqui é uma situação onde, no município também, com 9 vagas, tem a federação completa. Em 2020, nós tivemos mais ou menos 200 municípios onde isso aconteceu. Claro que não tinha federação, mas os 3 partidos concorreram. Então pode não ser uma hipótese muito frequente, mas vai acontecer em lugares onde tem 2 partidos, enfim. Mas você vê, de 10 lugares que a gente poderia lançar, que já é menor do que 20, a gente lança 6. Né? Então, a presidenta está chamando a atenção aqui que isso daqui é num município onde a nossa proporção de votos é totalmente majoritária. Porque esse cálculo aqui é feito com base no desempenho de 20. Claro que vai ter município onde o PV foi muito melhor do que a gente. Ou o PCdoB. Né? Então, esse espaço maior vai ser ocupado pelo partido que teve maior desempenho. Né? A maior parte das vezes, a gente tem um melhor desempenho do que eles. Mas, pegando comparativamente, né? Para a gente poder entender o que é esse espaço menor. É um espaço muito menor. Né? E esse 6... né, é o que a gente conta para poder ter aquele desempenho que é exigido. Vamos passar aqui. Opa. Vamos lá. O que é esse desempenho maior? Em 2021 foram criadas 2 cláusulas de desempenho. Uma cláusula de desempenho para o coletivo, 80% de um quociente. Significa o seguinte, que a chapa, seja só de um partido, seja de uma federação, a chapa ela tem que fazer votos que sejam equivalentes a 80% de um quociente eleitoral. A gente vai falar de quociente eleitoral logo em seguida, mas é bom colocar isso daqui já na cabeça. Então, a chapa precisa ter um número de votos mínimos. Ah, e se não tiver, Christian? Se não tiver, só 2028, gente. Né? Acabou o jogo, está eliminado. Né? A mesma coisa para o candidato. Não basta o coletivo fazer essa quantidade mínima de votos. O candidato, seja de um único partido, seja em federação, ele também precisa ter um número mínimo de votos, 20% de um quociente. É bastante, eu vou mostrar aqui para vocês. Isso daqui é para evitar um pouco aquele efeito tiririca, digamos assim, né? Ou Enéas do passado, que é um candidato muito bem votado, leva candidatos que têm pouquinho voto. Então a lei hoje ela coloca um sarrafo mínimo onde, para ser vereador, para ser vereadora, tem que ter uma quantidade mínima de votos e uma quantidade considerável. Vamos lá. Mas o que é esse tal de quociente eleitoral? É uma conta de divisão. Está ali na lei eleitoral, no Código Eleitoral, artigo 106, você pega o número de votos válidos para vereador no município e divide pelo número de cadeiras na Câmara de Vereadores. Eu peguei aqui Alagoinhas, que teve um pouco mais de 77 mil votos válidos na última eleição.
Lá tem 17 vagas na Câmara de Vereadores. Então, o quociente eleitoral lá, 4.533. Significa que para cada cadeira que eu quiser conquistar, eu tenho que fazer isso. Exatamente isso. Eu posso fazer a mesma conta usando o percentual, né? Então, eu tenho 100% dos votos válidos, divido pelo número de cadeiras, que me dá o percentual de um quociente eleitoral. Então, em Alagoinhas, com 4.533 votos válidos, ou seja, 5,9% do eleitorado total. É isso que eu preciso para conquistar uma vaga diretamente, correto? Então, aqui a gente tem uma conta simples. Quanto que é o quociente eleitoral? Quanto que é o 80% de um quociente eleitoral, que é a cláusula de desempenho do partido, coletiva, né? E os 20%, que é a cláusula de desempenho individual. Vamos lá, continuando aqui no quociente eleitoral. Por que ele é importante? Porque é a partir dele que a Justiça Eleitoral fala quem ganhou o jogo. Vou tentar fazer aqui mais ou menos como a Justiça Eleitoral faz, né? De forma bem resumida. Então, a gente já viu que o quociente eleitoral, 4.533 votos, quase 6% dos votos do eleitorado nesse município. Aqui nós temos os partidos mais votados, correto? Então, primeira fase, o que a Justiça Eleitoral vai fazer? Ela vai pegar e ver quantos partidos fizeram um quociente inteiro. Opa! Quantos partidos fizeram um quociente inteiro? No caso aqui, o partido mais votado lá foi o DEM, que fez 13.536 votos. Esses mais de 13 mil votos, ele equivale a 2,98 quocientes eleitorais. Ou seja, ele conseguiu quase 3 vagas diretamente. Mas está tão pouquinho, não pode arredondar para 3? Não pode, você despreza, e aí a Justiça Eleitoral vai dar 2 vagas nesse caso para o DEM. Né? Vai para os outros partidos, acontece a mesma coisa. Vai ver quantos quocientes inteiros cada partido fez. No caso de Alagoinhas, os demais partidos também fizeram quocientes inteiros e a gente preencheu 10 vagas dessa forma, por quociente inteiro. Ok? 10 vagas. O município tem 17, sobraram 7 vagas. Como que a gente preenche essas vagas? Aí é um outro cálculo, que é o que a gente chama de sobras, né? E aí, pelas sobras, a gente faz um cálculo de maior média, que não vale a pena a gente falar aqui. Mas o importante é chamar a atenção o seguinte, aquelas cláusulas de desempenho, tanto do partido como da candidata ou do candidato, começa a cortar a gente agora. É aqui que as pessoas vão ser eliminadas, os partidos vão ser eliminados e as candidaturas vão ser eliminadas. Vamos lá. O que a Justiça Eleitoral vai fazer? Bom, eu preciso ver quem que está dentro do jogo e fora do jogo. A regra coletiva é 80% de um quociente, correto? Então vamos lá, 80% do quociente é 3.636 votos. Eu vou olhar aqui e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos fizeram acima disso. Esses 8 continuam no jogo. Esses 8 partidos vão disputar essas 7 vagas. A partir do PCdoB aqui, que já não conseguiu, e mais 16 partidos que estão aqui para baixo, estão fora do jogo. Foram eliminados. Não disputam mais nada. Então a gente tem uma cláusula que elimina partidos perdedores e selecionam partidos vencedores. Os vencedores é quem fez 80% de um quociente eleitoral. Esses vencedores vão disputar as 7 vagas que sobraram. E aí vai ser distribuído mais pela proporcionalidade. Ok? O detalhe, o partido pode até ganhar essa vaga, mas se ele não tiver uma candidata ou um candidato com 20% de um quociente, passou a vez, perdeu a vaga. Então a gente tem uma cláusula de desempenho que seleciona partidos e que seleciona candidatos. E só vira vereador ou vereador a pessoa que tem 20% de um quociente dentro de um partido que fez 80% de um quociente. Vamos lá para casos concretos. Chapecó, Santa Catarina. O que aconteceu em Chapecó? Isso daqui é um simulador que a gente desenvolveu para poder ver esses impactos município a município. Chapecó, em 2020, se vocês virem essa... Deixa eu colocar aqui uma caneta. Se vocês virem isso daqui, ó,
É o resultado de 2020. Então, Chapecó, o PT elegeu a professora Deise por inteiro, um quociente inteiro, e elegeu Valdir Carvalho pela sobra, no sistema de maior média, correto? Se tivesse valendo as regras de 2024, o que teria acontecido? O Valdir não seria eleito. Por que ele não seria eleito, Christian? Porque ele fez 894 votos. E 20% de um quociente é 995 votos. Então, o PT até conseguiria essa vaga. Ou melhor, o PT conseguiu essa vaga na maior média. Né? Mas perderia porque o seu candidato não cumpriu a cláusula individual. Esse é o grande risco. Vamos para mais um aqui. A mesma coisa aconteceu em São Luís. São Luís, o PT elegeu uma candidatura em 2020. A gente vai conseguir ver aqui. Né? Esse coletivo, nós. Se tivesse valendo as regras de 2024, a mesma coisa, não elegeria. Por quê? Porque os votos dessa candidatura, desse coletivo, não ultrapassou 20% de um quociente eleitoral. Então, o partido até conseguiu bater a meta, mas o indivíduo dentro do partido não. Esse é um dos problemas. Vamos para outro município aqui, Araçás, na Bahia. Aí o jogo inverte. Olha só o que aconteceu em Araçás, na Bahia. Em 2020, a gente elegeu 2 pessoas. Um por inteiro, primeiro, que foi a Linda, e um outro na sobra, que foi o Dalvan. Se tivesse valendo a regra de 2024, a gente elegeria uma terceira pessoa, o Ipiranga. Por quê? Porque ele fez os 20% de um quociente eleitoral, fez um pouquinho mais, e provavelmente algum outro partido não fez. Então ele pegou a vaga desse outro partido. Da mesma forma que o PT perdeu a vaga no exemplo anterior e alguém pegou, nesse caso foi o PT que pegou a vaga. E a mesma coisa acontece em Tefé. Exatamente a mesma coisa. O nosso candidato que não foi eleito em 20 poderia ser eleito em 2024 se aproveitando dessa regra. Então o que a gente tem aqui, gente? A gente tem uma matriz de riscos e oportunidades. Se a gente entender que a nossa estratégia passa por ter uma chapa que faça no mínimo 80% de um quociente e que os nossos candidatos façam no mínimo 20% de um quociente, a gente pode potencializar as nossas oportunidades e ganhar vagas como a gente ganhou em Araçás, a gente tirou do PP, do Progressistas, né? Mas se a gente não fizer esse dever de casa, a gente pode perder vaga, como a gente perdeu em São Luís para o União Brasil. Perderia, né? Então, qual estratégia minimiza esses riscos e qual estratégia aumenta essas oportunidades? Primeiro, precisa fazer 80% de um quociente. Ah, Christian, mas não tem jeito de eleger com menos de 80%? Como advogado, eu vou te falar que até tem uma possibilidade, caso o Supremo mude a regra aí num julgamento que está para finalizar. Agora, como cientista político, como estrategista, eu vou falar assim, é uma furada você apostar nisso. Porque os dados de 2020 mostram que isso aconteceria apenas em 1% dos casos. 2022 aconteceu a mesma coisa. Então a gente está falando de uma chance em 100 de dar certo. Né? Não é a Mega Sena, mas é uma loteria. Então, o dever de casa é, nossa chapa precisa ter 80% de um quociente. Não tem saída. O segundo elemento da estratégia, 2022 mostrou isso, que a gente não pode ficar dependendo do PV e do PCdoB para cumprir esses 80%. Não dá. A gente tem que garantir, seja com aquele mínimo de 6, seja com 10, seja num lugar que é maior, a gente tem que garantir entre os nossos que a gente consiga fazer os 80%. O terceiro elemento estratégico, não adianta a gente fazer um esforço coletivo e dar o ouro para o nosso parceiro. Né? Então, dentro da chapa, o mais votado, a mais votada tem que ser do PT. Não pode ser do PCdoB e do PV.
Senão o nosso esforço coletivo vai para eleger um parceiro, que tudo bem, é um parceiro, mas nosso interesse é ganhar o jogo. Né? Então, as candidaturas precisam ser as mais votadas. Né? E terceiro, as candidaturas do PT precisam ter esse mínimo de 20% de um quociente. Mas todas as candidaturas, que isso não dá, falam, não, tudo bem, não dá para ter todas, mas vamos colocar ali, no seu município, você acha que você elege quantas? Ah, eu elejo 3. Opa, então, você tem que ter no mínimo 3 pessoas com isso daqui. Se você tiver uma quarta pessoa, nesse jogo de perde e ganha das sobras, de repente você ganha mais 1 ou mais 2. Então, esses são os elementos que precisam estar incorporados na estratégia local aí para a formação da chapa. Né? Se quer eleger vereadora, se quer eleger vereador, tem que introduzir isso daqui na conversa, tem que chamar aquela pessoa que é mais votada, que tem mais capital político, maior capital eleitoral no município para entrar na chapa de vereador. Né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Isso daqui são só alguns exemplos. Nós temos municípios no Brasil que tem 9 vagas, outros, né, que até 15 mil habitantes. Cidades um pouco maiores, entre 50 e 80 mil habitantes. 15 vagas na Câmara de Vereador. Outra maior, entre 160 e 300 mil, 21 vagas. Uma ainda maior, entre 900 e 1 milhão de habitantes, 31 vagas. Se a gente olhar aqui o desempenho coletivo, nesse município pequeno, 80% de um quociente é quase 9% dos votos do município. 20% individual é 2,2% dos votos. A gente tem eleição majoritária que o candidato a prefeito, a senador, ou governador, entra na eleição com isso. Ou sai com isso. A gente teve candidato a presidente que saiu com menos do que isso. Então, a gente tem que pensar o seguinte, a eleição para vereador está virando uma eleição com características majoritárias. A gente não pode mais preencher a chapa com pessoas que contribuem, mas contribuem com pouco voto. A gente tem que pensar que na chapa tem que estar a liderança local. Seja ela do movimento social, seja ela, né, de uma tendência partidária, enfim, mas na chapa o eleito ou a eleita tem que ser uma liderança expressiva. Né? Quando a gente vai para municípios maiores, claro que o percentual de votos diminui. Né? Então, nesse caso, 5% e 1% individual. Num município ainda maior, você tem aqui praticamente perto de 0,5% dos votos totais. Mas quando a gente fala de um município grande, 0,5%, 0,8% de votos no município grande é muito voto. Muito, muito voto. Né? Isso daqui é uma ferramenta que a gente desenvolveu, que é esse simulador, que aqui dá para ver por município. Né? Aqui, nessa parte aqui, que vocês estão vendo grifado, você tem informações básicas do município ali, onde fica, o prefeito, de qual partido que é, quanto de emendas que esse município recebeu em 2023 e tal. E você tem dados ali de desempenho da eleição de 20, da eleição presidencial de 18 e 20, são coisas que dá para comparar. Né? São sempre elementos que a gente está olhando aqui para poder fazer alguma análise de município. E aqui, essa parte aqui que eu estou grifando por último, é aquele simulador que eu falei para vocês. Né? Então aqui tem dados do município, quantos eleitores, quanto que é 80% de um quociente, 3.035 votos, quanto que é 20% de um quociente. E aqui, nessa parte, mostra como que seria o resultado de 2020 se tivessem valendo as regras de 2024. E aqui você vai encontrar PT, PV e PCdoB. Então a gente colocou a federação aqui dentro, porque você consegue ver, inclusive, se o PCdoB e o PV tiveram candidaturas que foram melhores do que a nossa, ou não, as nossas candidaturas foram melhores, mas aqui você consegue ver, né, o resultado de 20 e qual seria o resultado de 24.
Então você consegue ver aquele exercício que eu fiz aqui, né? Em 20 foi eleito, em 24 não seria, ou o contrário, né? Então, essa ferramenta aqui, ela possibilita dados e análise de todos os municípios. A gente vai estar disponibilizando aí provavelmente pela Casa 13, né? E aí cada companheiro ou cada companheira vai conseguir entrar ali na ferramenta. É fácil, é só selecionar aqui o estado e o município, e aí você vai ter acesso a esses dados, que são dados da eleição passada com as regras novas, né? A última coisa que eu queria chamar a atenção aí, que pode afetar também um pouco da tática eleitoral, é o seguinte: a Câmara Municipal no Brasil, o tamanho dela é fixado pela quantidade de habitantes e não de eleitores. E nós tivemos um censo agora, recentemente, em 2022, onde teve muita mudança populacional. Então, esse censo pode fazer com que essas câmaras de vereadores aprovem leis aumentando ou diminuindo o número de vagas, né? Nós temos em torno de quase 1.000 municípios onde isso poderia acontecer, né? Municípios que aumentaram o número de habitantes e aí podem aumentar o número de vagas, e municípios que reduziram o número de habitantes e vão diminuir o número de vagas, obrigatoriamente, ou hipoteticamente eles deveriam, né? Mas não sei se vão efetivamente reduzir. Se muda o número de vagas, muda o quociente eleitoral, o resultado do quociente eleitoral. Então é nesse sentido que precisa ter um pouco de atenção. A gente está monitorando isso daqui no nível nacional, né? A gente já identificou os municípios, a gente está monitorando, e os municípios têm até a véspera da convenção partidária para aprovar leis nesse sentido, ou de aumentar ou de diminuir, tá? Acho que do que eu preparei, isso daqui é o recado que tinha para dar, presidenta, né? Vamos desempenhar bem aí, tanto as nossas chapas como as nossas lideranças, né? Vamos eleger bastante gente, com certeza. Obrigada, Christian.